Como a gente já se apresentou, meu nome é Carlos, a minha sócia é a Roberta, sócia na vida e na empresa. A Lidera está dentro do grupo como um parceiro também. A gente foi credenciado para utilizar a ferramenta Meet e também ofereceu para esse grupo as nossas ferramentas, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui. Hoje já foi comentado algumas vezes, né? Muitos falou de DISC, de comportamentos e tudo mais. A gente até coloca o slogan aí, muito além dos comportamentos. Eu vou falar rapidinho aqui também, para vocês entenderem o que a Lidera Assessment tem para agregar nos trabalhos de vocês. Eu vi algumas pessoas que falaram, eu acredito que a maioria trabalha de alguma forma com gestão de pessoas. Talvez até envolvido com captação de pessoas, com carreira e com tudo mais. E uma das características que é importante em qualquer um desses trabalhos é ter condição de fazer um diagnóstico da pessoa em si. Nós temos o Meet como uma ferramenta de diagnóstico empresarial e a gente está trazendo uma plataforma para trazer uma abrangência, uma perspectiva maior da pessoa em si, né? Da gestão de pessoas e também das pessoas em si, né? Todos conhecem esse termo VUCA, né? Não estou falando aqui chovendo no molhado com vocês. No Brasil esse VUCA ainda é pior, porque tem política. Quem falou que não? VUCA. Bom, tá até a explicação aqui, né? Volátil, incerteza, complexidade e ambiguidade. Foi criado pelo exército americano quando eles começaram a trabalhar lá no Oriente Médio, naquela região que para eles era completamente diferente da normal. Então era um mundo VUCA, militar. E depois isso migrou para a gente no mundo comercial, porque a gente vive um mundo de constante mudança. Só que você pode somar no mundo VUCA a questão das diferenças de gerações. A gente tinha 3, agora 4, depois 5 gerações trabalhando junto. E como as gerações mudam na questão comportamental em tempos cada vez menores, talvez daqui 3 ou 4 anos a gente tenha 10 gerações trabalhando junto. Porque a geração milênio já está na centênio, que já tem não sei o quê. Então a cada 2, 3, 4, 5 anos uma geração, uma forma de pensar, uma forma de se motivar, de se comunicar vai aparecendo com interesses diferentes e com formas de trabalhar diferentes. Então esse é o mundo que a gente está vivendo, é um mundo realmente VUCA. Ele é bem diferente. Dados interessantes que eu trouxe para vocês aqui. O Brasil é campeão mundial de turnover. Nós temos em média 35% de turnover numa empresa, ou seja, ela troca 35% das pessoas por ano, em média. Então isso é muito agressivo. No mundo a gente está falando de alguma coisa na casa de 11%. E o que é pior, nos últimos anos, de 2010 para cá, nós aumentamos 82% e o mundo 38%, ou seja, a gente está acelerando para o lado ruim. Por que eu estou colocando isso? Isso tudo está relacionado com as pessoas, que são o veículo para fazer a empresa funcionar na questão de normas, na questão de processos, na questão de venda, na questão de compra. São pessoas que vão fazer os trabalhos. Então, qualquer tipo de trabalho que a gente faça dentro das empresas envolve pessoas e envolve a aderência desses processos com essas pessoas. Então, eu preciso de toda forma lidar com elas e para que elas sejam melhores. Alguns grupos aqui, algumas pessoas trabalham diretamente com isso, como nós, acredito que vocês também trabalham diretamente com isso, outras indiretamente. Se você tiver domínio de algumas coisas, se tiver facilidade em outras, você aplica uma norma, aplica um procedimento, se as pessoas foram ouvidas, se você tem técnicas para trabalhar com elas, a aderência é sempre maior. Tá? Outro dado importante, né? 80% dos recrutamentos no mundo são feitos de forma errada. Isso é um dado de Harvard, em 2012. Então não é Brasil isso. Então se constata que se coloca muita gente errada, eu digo assim, não é perfeitamente encaixada para aquela vaga, ou para aquela demanda, ou para aquela vontade que ela tenha. Então você faz a contratação de uma forma superficial. Então isso traz problema. E um prejuízo de 81 bilhões de reais em recrutamento que não foi feito certo e necessita de recolocação, de mais treinamento, de insatisfação, de queda de rendimento nas empresas. Tá? Então, as pessoas contratam por competência técnica e demitem por competência comportamental. Né? Exatamente. E não muda, né? E não... A gente fala, a gente sabe, é estatístico, né? A nossa luta é essa, é uma luta boa, porque eu acho que o mundo tem cada vez mais percebido a importância das pessoas. Antigamente era terrível, agora vem melhorando, mas o Brasil tem uma caminhada muito grande com relação ao mundo. Esses números nos mostram que nós estamos muito aquém do que Europa, Estados Unidos, Canadá já estão.
Então nós, no Japão tem uma característica bem específica, não vamos entrar nesse mérito, mas nós temos muito terreno para avançar e temos muitas referências boas para trabalhar, tá? O que eu trouxe para vocês aqui? Pergunta que não quer calar, né? Como que eu contrato, desenvolvo, engajo, motivo e retenho os meus talentos? A gente vai procurar atingir aqui, a gente procura trabalhar em todos esses aspectos, né? Como que você faz isso? A Lidera Assessment tem uma plataforma que a gente classifica de People Analytics. E é uma novidade, o People Analytics 100% voltado para soft skills, ou seja, somente o perfil de personalidade das pessoas. Nós não estamos colocando na plataforma de People Analytics, por exemplo, absenteísmo, percentual de refúgio, os desempenhos dela nas tarefas que ela disse que ia cumprir, um 9box, que a gente chama de hard skills, né? Isso já existe em uma série de plataformas de People Analytics que fazem, e nós estamos trazendo todo o outro lado, a perspectiva mais da pessoa em si, né? Com tecnologia, assertividade e tangibilidade. Por quê? Primeiro falar de onde vem esse nosso trabalho. O nosso mentor para o desenvolvimento desse trabalho, há uns 4 anos atrás, foi o Dr. Sean Tracy, que é um psicólogo e master coach canadense, que atua muito no mercado dos Estados Unidos e Canadá. Então é um cara que tem muita janela, só de coach ele tem 25 anos. Então ele nos ajudou a trazer esta metodologia para cá, ele é o nosso mentor para tirar dúvidas e falar sobre desenvolvimento. E ele trabalha numa coisa que eu acho que a maioria também já teve essa percepção. Trabalha na cultura da empresa, nos modelos que ela tem, no estilo de gestão e nos sistemas. Você tem que atuar nesses 4 aspectos para que a empresa avance. As pessoas que estão aqui dentro acabam trabalhando em 4 pilares: comportamentos, competências, valores e inteligência emocional. E aí você consegue trabalhar e criar um ciclo de desenvolvimento. Então é justamente esta metodologia que a gente põe na plataforma e outras coisas também. É um gráfico grande, mas em resumo se diz o seguinte: se a gente vai trabalhar os comportamentos, é aquilo que a gente está vendo, que a gente está enxergando, é como a pessoa se comporta e como ela se comunica. Então eu vejo isso. Agora, para que eu tenha resultado e aderência, eu preciso trabalhar não só no como aqui, eu preciso trabalhar nos porquês, nos quantos. Então, se essa metodologia que está sendo usada aqui vai trabalhar só focada em comportamentos, ela não tem aderência. Essa é a experiência dos profissionais, e acredito que de vocês também, que se você entrar para conversar com uma pessoa sobre determinadas características e ela não tem determinados amadurecimentos e conhecimentos, aquilo não tem aderência. Então o que se costuma falar? Vamos mudar primeiro a visão para depois entrar em ação. Se você for fazer ao contrário, elas não sabem nem por que elas estão tendo que mudar, ou o que, ou como. Então dentro dessa linha é necessário fornecer mais para o nosso cliente. Então o que a gente fornece? Uma das características é a inteligência emocional. O que a pessoa entende dos próprios sentimentos dela, como ela interpreta e como ela vive com isso, e como ela entende o sentimento das outras pessoas. E como isso a afeta em momentos de estresse, em momentos de decisão, durante o trabalho, como as outras pessoas te afetam e como você lida com você mesmo. Então é uma característica importante a inteligência emocional. Aqui no Brasil, no mundo, se fala muito do Daniel Goleman, tem uma base muito focada no Daniel Goleman, que trabalha em 5 pilares. A gente acaba focando em 8, traz uma expansão daquilo que o Goleman já trouxe, entrando mais no social, na nossa a maturidade que a pessoa tem com relação à vida, ao mundo, à ecologia, à natureza. Então traz uma expansão do que é só a inteligência emocional focada na pessoa e relacionamentos dela. E o que é interessante, a inteligência emocional apareceu em 6º lugar no Fórum Econômico Mundial de Davos em março desse ano, Davos na Suíça. Então aqui são as 10 competências que as pessoas teriam que ter, nessa discussão que foi feita com mais de 200 países, sobre o que o profissional precisa de ter. Qual aqui é técnico? Não sei. Qual aqui é matemática, é artístico? Nenhum, né? Nenhum. E qual é comportamental? Todos. Eu diria que nenhum. Como que você consegue perceber qualquer uma dessas características numa análise comportamental? O comportamento é como ele demonstra isso aqui. Se eu tenho baixa inteligência emocional, eu demonstro sendo desequilibrado. Mas qual é o problema? É a minha baixa inteligência emocional. Então, eu tenho razão em dizer, todos são comportamentais, eu estou vendo através dos comportamentos. Mas quando eu quero buscá-los, não é essa ciência que vai me trazer. Aqui eu vou trabalhar com a ciência da inteligência emocional.
para você trazer essas informações. Então, a plataforma traz, como eu mostrei anteriormente aqui, a inteligência emocional, que vai bater com isso aqui. Os outros todos, quase na grande maioria, sai de axiologia, que é uma outra ciência, sai de competências pessoais, que é essa próxima. O quanto você entende e valoriza as capacidades, habilidades e talentos. O quanto eu sei fazer aquilo que eu me presto a fazer. Então, se eu sou um líder, o quanto eu entendo o que um líder precisa ter e quanto eu valorizo, por exemplo, eu ter uma equipe e essa equipe está em conflito ou essa equipe está harmoniosa. São duas características. Eu posso entender tudo de uma liderança, que é uma competência que eu tenho, mas eu posso não agir de maneira nenhuma, nem no conflito, nem na harmonia. Então, o meu comportamento é de distância. Eu pareço frio, eu fico fora, mas por quê? Será que eu não tenho a competência? Eu tenho, mas por que eu não entro em ação? Então esta avaliação, ela vai trazer para você que competências a pessoa tem na área de vendas, na liderança, no atendimento, na prática de esportes, que ela tem e o que ela valoriza. E como ela mostra isso? Através dos comportamentos dela de novo. Mas as causas, pode ser muito bem, ela não tem o entendimento necessário daquela competência. Por exemplo, flexibilidade. A gente pode pegar uma avaliação DISC e dizer que determinados comportamentos são mais fáceis e mais naturais para uma pessoa de A ou B características. Não vamos entrar no cerne da coisa. Mas não quer dizer que ela tem a competência da flexibilidade ou da comunicação. Então, uma pessoa que tem um alto I, ela gosta de interagir com as pessoas, ela gosta de se comunicar, é uma coisa que ela faz naturalmente. Agora, não quer dizer que ela tenha a competência de se comunicar bem. Então são coisas diferentes. Eu ser extrovertido, eu ser competente para me comunicar. Então essa ciência traz essas características com dados científicos e precisos. A outra característica é fatores de motivação. O porquê a pessoa faz o que ela faz. Não adianta nada eu ter os comportamentos, ter a inteligência emocional desenvolvida, ter as competências para ser um líder promissor, bom, mas se eu não quero ser um líder. Eu boto o cara na posição de liderança e ele não quer ser um líder. Ele quer trabalhar com pesquisa, com desenvolvimento, quer trabalhar com outro tipo de coisa. Então saber o que motiva a pessoa e como ela gosta de ser recompensada também é uma parte importante para eu saber no desenvolvimento de um indivíduo. Porque eu boto um cara num lugar, eu tenho um vendedor que é fantástico. Aí eu ponho ele como chefe do departamento, eu perco o vendedor e perco o chefe. E não, às vezes, é por uma competência? Pode ser. É por falta de inteligência emocional? Pode ser. Não, o cara tem uma alta inteligência emocional e tem todas as competências para fazer aquilo, mas ele não quer fazer aquilo. Ou você pega um cara e fala, vou botar você na área de vendas. Eu não gosto disso. Então a gente trabalhar no que motiva as pessoas é uma outra informação valiosa para acelerar os processos de desenvolvimento e também para fazer contratações assertivas, sair daqueles 80% errado que a gente tem. E por fim, o quarto pilar são os comportamentos, a metodologia DISC, que todo mundo mencionou aqui. É muito importante eu saber como a pessoa se comporta e como ela se comunica. Isso vai ajudar, isso geralmente é revelador. Você mostra um relatório desse para a pessoa, ela fala, uau, nossa, eu sou assim mesmo. Mas para ela entender se aquilo tem uma origem em baixa inteligência emocional, se tem uma origem dela estar envolvida num ambiente onde ela não tem as competências, se está envolvido com ela não estar fazendo o que gosta, ou se está envolvido em estresse comportamental, é mais difícil. E a gente como coach, como consultor, demanda um tempo grande de reuniões e conversas e diálogos quando você tem esse mapa na primeira sessão e todas as direções para fazer as perguntas e todas as informações para você ir direto na veia. Você reduziu um processo de 10 sessões investigativas para 3, 2. Então você ganha muito em tempo, ganha muito em velocidade. E o que a gente traz de novidade dentro do próprio DISC? A gente traz aqui a energia que se gasta. Então a gente faz uma análise da pessoa em casa, natural, faz uma análise da pessoa adaptada no ambiente de trabalho e faz uma comparação das duas, se ela está sofrendo estresse. Que muitas vezes você não vê, ela aparece lá um alto I, mas ela às vezes na casa dela é um baixo I. Então por que ela está se adaptando para ser um I mais alto? Para quem não conhece a metodologia, de repente ela é muito extrovertida em casa ou não, e isso acontece ao inverso no trabalho. Ou de repente ela tem
um comportamento voltado muito para ter todas as informações para tomar uma decisão, gosta de detalhes, gosta de análise, gosta de ter tudo na mão, tipo o Marcelo, para ficar um exemplo legal para vocês entenderem. E aí você pega a pessoa e fala, você vai decidir rápido, você não vai ter todo. Tem uma característica mais alta, gosta de todas as informações, gosta de ter o ritmo para tomar a decisão, e você fala, não, você vai ficar tomando decisão rápida, é tudo agora, com velocidade, com agilidade, com competitividade, a pessoa pode ficar desconfortável nessa situação. Então a gente consegue medir essa variação e essa presença de uma demanda de energia muito alta, um estresse. Quando você vai trabalhar numa escola, por exemplo, você pode ver se um aluno está sofrendo bullying. Porque ele é de um jeito em casa e na escola é de outro, mas o professor não conhece ele em casa. Agora, quando você faz uma avaliação comportamental, você consegue ver dois aspectos desse, você consegue ver uma diferença de comportamento, ou no ambiente de trabalho ou na escola. Então é um diferencial que a gente traz também dentro da plataforma. Então, em resumo, a gente consegue trabalhar nos 4 pilares da metodologia do Dr. Sean Tracy para formar um perfil de personalidade mais amplo, que me permite desenvolver rapidamente as pessoas, trazer uma velocidade para o meu processo profissional, entregar muito mais para o meu cliente. Então a gente até ressaltou aqui. O que a plataforma traz? Traz todo o banco de dados dessas avaliações, tudo fica guardado lá. Pode traçar perfil de benchmark, então a pessoa pode criar o perfil que ela quer usar como régua para uma análise. Eu vou fazer um processo de desenvolvimento, como teria que ser um líder? O líder ele tem que ser exatamente o que mostrou naquela lista de Davos. Eu posso botar aquela lista dentro do sistema e ver quem mais se parece com aquelas competências, com aquelas 10. Então o sistema automaticamente me traz essas pessoas mais encaixadas. Ou se eu estou fazendo um processo de recrutamento e seleção, eu traço o perfil que eu quero, comportamental, motivacional, inteligência emocional e comportamentos, e vejo qual é a pessoa que mais se encaixa nisso. Então eu tenho mais assertividade, fica mais rápido. Crio gráficos de análise. Quando eu faço uma entrevista, eu posso colocar dados dentro da plataforma sobre a entrevista que eu fiz, notas sobre a entrevista. Então eu trago muita informação dentro desta plataforma para fazer o meu trabalho de desenvolvimento de pessoas. Bom, para finalizar, vantagens que eu tenho de usar essa plataforma. Primeiro, você pode colocar a sua logomarca em todos esses produtos. A Lidera Assessment é uma empresa que fornece a tecnologia, mas a empresa é sua, os clientes são seus, o nome é teu. Se você quiser colocar dentro da tua empresa estes produtos, ter essa plataforma, dar ao teu cliente essa plataforma ou utilizar essas avaliações, você pode usar o teu branding, ou até o teu brand e o do teu cliente, ou só o do teu cliente, dependente de como seja a sua estratégia de marketing. Então você traz mais valor para a tua empresa, né? Você empodera teu cliente, porque a partir do momento que ele tem também acesso a essa plataforma, ele consegue investigar e trabalhar independente de você, usar os dados que foram gerados para outras atividades, outros exercícios ao longo daquele ano, onde ele vai estar usando aquela plataforma. Então você empodera o teu cliente. Às vezes o cliente quer ser um analista dessas avaliações, você também pode oferecer isso para ele. Você cria ganho passivo. Se o teu cliente usa essa plataforma como uma ferramenta de desenvolvimento contínuo, todo ano ele vai repetir as avaliações para entender se aquelas ações que foram feitas naquele ano surtiram efeito. Não é mais fazer um processo de teamwork ou de desenvolvimento de liderança e falar, os líderes estão melhores mesmo ou não? Você faz uma pesquisa de satisfação, olha, eu gostei. Então você consegue dizer, olha, se eles tinham flexibilidade baixa na média, agora ela subiu. Com o trabalho que eu fiz, no workshop que eu desenvolvi, ou no curso que eu dei, ou no coach executivo que eu fiz, e houve realmente um ganho, ou do grupo ou da pessoa, na característica que você quiser, comportamental, axiologia, motivação eu não digo tanto, né, porque a pessoa é mais ou menos aquilo, é mais estável. Então você consegue trazer esses ganhos e mostrar para as pessoas. Aumento da profundidade, ou seja, a gente não trabalhando não mais só em um aspecto, mas em 4 aspectos da pessoa. Então eu consigo aumentar a profundidade, diminui o tempo para descobrir essas informações. Então se eu faço, como vocês falaram, um pacote amplo, eu vendo para o meu cliente uma solução. Eu não estou vendendo para ele horas de coach, nem número de avaliações que eu fiz, ou diagnóstico que eu coloquei. Eu tenho um grupo que está em conflito, eu tenho um problema em si, um turnover alto, e eu vou fazer um trabalho para reduzir isso. Então você consegue fazer isso em menos tempo, ser mais barato nos seus custos e entregar um trabalho mais rápido. Então você ganha muito nesse aspecto. Mais um aqui que eu pulei, volta filho, e entrega mais. Então você dá muito mais, você dá os relatórios, são muito mais relatórios, você dá a plataforma, a pessoa que tem a liberdade de impressão e geração de relatórios, então não tem mais isso, ela pode fazer quantos ela quiser, da forma que ela quiser.
Então, isso é um pouco do que a plataforma pode fazer. Rapidamente, me deram 15, 20 minutos para fazer, eu acho que eu fiquei dentro do tempo. Então, nós temos toda essa capacidade, toda a capacidade de formar o analista, de dar suporte para ele fazer o uso daquilo dentro da empresa. Se ele não é um coach experiente na área de business, a gente pode mentorar ele, ensiná-lo a usar os resultados dessa ferramenta para traçar um perfil de benchmark, para avançar com o executivo. Então a gente faz todo esse acompanhamento para que depois de algum tempo ele seja um usuário master disso aqui tudo e use no benefício dele, como tem muitos profissionais usando já no Brasil, Estados Unidos e Canadá. É uma novidade para o Brasil que a gente trouxe já há uns 2 anos, mais ou menos 2, 3 anos, e a gente oferece para os credenciados do Meet com algumas vantagens que depois a gente conversa. Dúvidas? Perguntas? Ufa, acho que eu consegui. Não, fala só o seguinte, que a plataforma é gratuita. Boa! Quando você está usando, todo esse acesso à plataforma é gratuito. Então você tem acesso, o teu cliente ou você usou as avaliações, elas vão para dentro da tua plataforma. Entrar na plataforma, gerenciá-la, oferecer para o seu cliente, fazer impressão, gerar gráfico, não tem custo. É tudo incluso no fato de você ser um parceiro, um credenciado nosso, você conhecer as nossas ferramentas e usá-las. A partir daí, entrar no site, usar todos esses mecanismos, não tem custo nem para você nem para os seus clientes. Então também é um belo diferencial. Custo é realizar as avaliações aí. Sim, você compra o crédito e usa e vai utilizar ela nos seus trabalhos durante todo aquele ano. Você cria uma continuidade dentro da empresa, porque você fala, agora vamos refazer e traçar o plano para as próximas características, fazendo uma vírgula. Quando a gente vai trabalhar, imagino que vocês sigam mais ou menos a mesma linha, senão eu até gostaria de conhecer, de entender, mas quando a gente faz uma avaliação dessa, a gente foca nos pontos fortes, não nos a desenvolver. Porque os fortes você capitaliza na hora, o cara começa a dar resultado naquilo já. Então quando eu faço qualquer análise de 360 graus de uma pessoa, a gente vê todas as características que é boa e já mostra como ele usar no ambiente de trabalho. Aquilo motiva a pessoa, faz ela trabalhar melhor, ter melhores resultados, e aí a gente escolhe 1, 2 pontos que ela tem para melhorar. E aquela energia toda ajuda ela a desenvolver. No ano seguinte a gente escolhe outros pontos para ela desenvolver. Não dá para pegar um profissional, uma pessoa e falar, vamos desenvolver 5 pontos esse ano. Não funciona, pelo menos na nossa visão não funciona. Então isso é legal, porque você cria continuidade. Esse ano nós vamos trabalhar o quê? No teu time, na tua equipe. Você cria um desenvolvimento melhor. Algumas empresas que fazem consultoria na área de normas, elas dão uma garantia da aderência daquilo com as pessoas. Essa garantia pode ser expandida se faz um trabalho de desenvolvimento de team building dessas pessoas, porque você tem certeza que essas pessoas estão trabalhando bem, sinergicamente, e aquela norma vai aderir. Se você não tem essa certeza, a norma não adere. Acho que você já deve ter vivido isso. Então também são vantagens indiretas que aparecem. Beleza? Obrigado. Uma questão também para quem já trabalha com gestão de pessoas, eu acho que só vem a agregar, dar mais poder e tempo, ganhar tempo de retorno, né? E assim, a gente entra sempre como apoio, como fornecedor, como o suporte. Suporte, exato. Somos uma empresa de suporte. De dar suporte mesmo, né? E como a Mara falou, ferramentas não são para ser vendidas, são para agregar no processo e facilitar a nossa entrega final. Né? Então, a gente nunca vende ferramentas, a gente vende a solução. E através dessa solução eu vou usar as ferramentas para poder me dar suporte, me dar... Se eu vou desenvolver pessoas, eu preciso conhecê-las. E fazer só uma análise comportamental é um tijolinho muito pequeno. Hoje o mundo trabalha com muitas outras ferramentas. Você tem muitas outras como o Access, MBTI, você tem Positive Intelligence, várias outras. O que a gente tem, que nessas 4 a gente consegue tirar todas elas daí de dentro. Podemos sentar e discutir. Se você usa qualquer uma dessas ferramentas, é uma questão só de semântica. Você escolhe tudo o que você quer encontrar, porque umas misturam 2 coisas, outras misturam 3, outras uma só, mas quando você faz uma análise com essas 4 independentes aqui, você consegue abranger quase todas as avaliações que você tem no mercado. Então isso também é uma vantagem, é só uma questão de semântica, e todas as análises são automáticas, você pode usar o seu branding, você pode trabalhar de uma forma muito mais personalizada. Esse é o ganho. E a facilidade que a gente vê que as empresas
aderem mais, né, e acham muito interessante é que está tudo dentro de uma plataforma só. Tá Não tudo precisa num link fazer só. várias plataformas para se comunicar. Né? Uma plataforma que tem tudo ali dentro de pessoas. E se teu cliente tem uma plataforma, por exemplo, uma TOTUS, a gente pode migrar dados de uma para outra. Ele quer usar no People Analytics Hard informações que ele tirou de uma soft. Ele vai ter um banco de dados com um frame numérico e o pessoal de TI vai jogar lá e ter essa tabulação automática. Não precisa pegar e ficar digitando. Então também tem essa possibilidade de conversa. Então é uma ferramenta, a gente é suspeito para falar, muito interessante. Quem quiser discutir mais, a gente marca um Skype, conversa, mostra mais exemplos, entende melhor qual é o próprio negócio da pessoa para a gente entender o que mais se encaixa, ser customizado. Tem que ser sempre customizado, né? As soluções não são padrão. Aqui a gente falou um pouco das possibilidades. E tem mais coisas. E tem mais coisas. Obrigado, gente. Obrigado a você. Pessoal,